A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos o nosso culto online hoje, nossa igreja, o Brasil para Cristo, a parada 15, e eu queria junto com os irmãos meditar numa palavra de Deus. Eu tenho 3 textos bíblicos que nós vamos abordar nessa breve reflexão. Mas antes eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo fôlego, pela água que eu bebo, pela cama que eu durmo, por essa oportunidade ímpar de estar tratando de coisas referentes ao reino, na qual eu não sou digno, mas a misericórdia me alcançou, a misericórdia nos alcançou. Por isso eu sou grato a Deus pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida do meu pastor, pela vida da nossa igreja. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de sermos aí para a parada 15, canais de bênção. Nós fomos colocados aí para abençoar essa comunidade. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu queria, bem rapidamente, o tempo é escasso, para a gente poder estar colaborando com o nosso culto online, e eu queria hoje fazer com os irmãos uma breve reflexão na palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, e eu quero ler 3 versículos para a gente conversar um pouquinho a respeito. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 10, onde o texto diz: quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Amém? Saul saiu da casa do pai dele para ir buscar os jumentos do pai dele que tinham escapado, e ele foi ungido rei de Israel. Ele saiu para buscar jumento e voltou rei de Israel. É muito ser o rei de Israel? Humanamente é. Mas ele voltou cheio do Espírito de Deus. E isso é o maior dos privilégios. Amém, queridos? Vamos lá, capítulo 16, versículo de número 13. Amém? Então, Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Davi também estava cuidando de animais, viu, irmãos? Não estava fazendo coisas grandiosas, não. Ele estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. E ele também foi ungido rei de Israel. Foram buscar ele no meio das ovelhas para ser rei de Israel. Brincadeira! Você já pensou que reviravolta era a vida? Mas isso ainda não era tudo, irmãos. Ele também foi cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora vamos lá então em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judá, tanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse daqui, ser-me-eis testemunha, sou eu e você. Estávamos largados por aí, nem jumento a gente tinha para ir buscar, nem ovelhas nós tínhamos para apacentar, e Deus nos escolheu, nos encheu do seu Espírito Santo para que nós pudéssemos ser testemunhas do que Deus pode fazer. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a Bíblia está recheada de exemplos, de trajetórias de vida como a minha e a sua,
As trajetórias de vida são só das pessoas que viveram. Como foram as suas vidas, como é as nossas vidas, como é a trajetória. Até dentro da igreja, do dia que eu cheguei até o dia de hoje, como é que está? Né? Em que patamar eu me encontro, diante de como eu cheguei. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia mostra pra gente pessoas que começaram bem e terminaram mal. Eu mostro exemplos aqui de Jefté, que era filho de uma prostituta com quem o pai se relacionou, e ele nasceu, enquanto o pai viveu, ele tinha guarida na família do pai. Depois que o pai morreu, ele foi expulso. Não obstante toda a desvantagem de vida física dele, ele se tornou um juiz de Israel. O juiz era o líder da nação. Tá? Tem um outro exemplo de pessoas sem nenhum privilégio de vida, como Noemi e a sua nora Ruth. Ruth era moabita, não era do povo de Deus, e ela foi muito privilegiada. No início da trajetória de Ruth, no meio do povo de Deus, ela sai para ir pegar resto na roça. E ela se casa com o avô de Jesus, bisavô de Jesus, e ela se torna bisavó de Jesus. Nem era do povo de Deus, não tinha promessas. Então, para nós não há desculpas. Nós somos escolhidos por Deus. Saul sai para ir buscar jumento e volta rei de Israel. Nós precisamos, irmãos, eu lembro de um louvor que é muito importante para nós termos ele em mente. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aqui não fala de circunstância. Se você for rico, se você for pobre, se você for preto, for branco. Não. Você é um ser importante para Deus. Dê valor. Eu me lembro de Esaú, irmãos. O privilégio que o seu nascimento já lhe deu. Ele era o primogênito. Ele era o herdeiro de todos os bens do pai. E ele abriu mão de tão grande privilégio por conta de um prato de lentilhas. Os irmãos vejam que tanto Saul como Davi, os dois foram ungidos reis de Israel, e se isso não fosse pouco, foram cheios do Espírito de Deus. Eu quero lembrar também, irmãos, de Abel e Caim. Os dois viveram as mesmas circunstâncias. Embaixo da bênção de Deus, Deus lhes deu meio de sobreviver. Viviam no mesmo tempo, embaixo do mesmo teto de pai e mãe. E um termina de um jeito e o outro do outro. Então, não temos muitas desculpas, muitas justificativas, não. Nós temos que estar constantemente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos realmente darmos valor, né? E fazermos valer o presente tão grandioso que Deus nos deu. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria de nós sabermos que nós somos importantes e somos necessários. Deus nos tem como testemunhas. Amém, queridos? E o nosso testemunho precisa ser um testemunho digno de quem nos chamou. Fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe a todos e dê a toda a igreja, a todo o seu povo, uma semana abençoada. Louvado seja o nome do Senhor.